Você me lembra tanto uma pessoa. Quem? O Diogo. Quem é o Diogo? O Diogo era filho de um amigo meu. Ele tem um irmão chamado Lucas. Os dois são iguaizinhos. Só que quando eu olho pra você, eu não vejo o Lucas. Eu vejo o Diogo. Novela O Clone, capítulo 42. Terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no canal. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, toda vez que eu colocar um capítulo da novela, o YouTube vai notificar você aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua TV. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aí primeiramente o que vocês estão achando da decisão da Globo de colocar mais uma novela no Vale a Pena Ver de Novo. Agora é o Cravo e a Rosa. A gente vai ter o Cravo e a Rosa e também o Clone, galera. O Clone não vai acabar, vai ser as duas novelas. Então comente aí o que vocês estão achando dessa decisão, qual personagem mais marcou você e de onde você assiste a novela. Vamos lá? Ivete pergunta para Léo se ele não gosta da avó, mas Léo diz que gosta, só que ele quer ficar com o pai. Então Ivete diz que quando olha para o Léo, vê o Diogo e conta que o Diogo era um amigo, irmão do Lucas e que eles eram iguaizinhos. Na outra cena, Lucas e Maísa conversam sobre como vão contar para Mel. Nesse momento, Dalva chega com a Mel e fala que não pôde entrar com ela, mas acha que foi tudo bem. Maísa pega a Mel e sai, e Dalva conta para Lucas que a psicóloga quer que ele e Maísa apareçam na próxima consulta e que Mel contou que eles estão se separando. A cena vai para Maísa perguntando como foi. Mel diz que gostou e tenta ligar a TV e fala que quer ver o Léo. Maísa diz que o Léo não está na TV. Ela liga para a mãe dela e avisa que está indo para lá com a Mel, agora mesmo. Ela desliga o telefone e diz para Mel que elas vão morar na casa da avó dela. Em seguida, abraça a filha. E a cena vai para Maísa saindo e Dalva dizendo que ela não avisou para ninguém, mas Maísa diz que vai ligar mais tarde para avisar. Lá fora, Dalva ainda tenta pedir para Maísa não levar a Mel, mas Maísa fala que traz ela amanhã e vai. Depois, Dalva liga para Lucas e avisa o que aconteceu. Lucas fala que não faz a menor ideia do que pode ter acontecido. Na outra cena, Saíde chega em casa e Jade está saindo. Nazira pergunta se a dor dela de cabeça passou e fala que a dor dela é bem conveniente, né? Sempre tá a favor dela e que só vem na hora de se deitar com Saíde. Jade fica possessa. Depois ela chega na casa de Cid Ali e fala com Zoraide que Nazira está infernizando a vida dela e que ela podia voltar logo pro Brasil e infernizar o tal pretendente dela. E pergunta a Zoraide qual era o nome dele mesmo. A cena vai para Latifa falando que era Edivaldo. Jade então começa a escrever uma carta como se fosse o Edivaldo, pedindo para ela voltar. Na outra cena, Lucas desliga o telefone. Leônidas chega e Lucas fala que a Maísa diz que não volta mais. Leônidas vai para o escritório e depois Dalva o chama para jantar. Ele vai e lá lembra da Mel. Ele fala novamente que é só eles dois, né? E sai da mesa falando que perdeu a fome. Na outra cena, Dona Mocinha chega. Laurinda cumprimenta e fala que ela vai ter trabalho duro com o Léo lá no norte. Dona Mocinha fala que avisou a Deusa que isso iria acontecer. Léo sai do banho e vai abraçar a avó. Ela leva ele para o quarto e Deusa fala que queria tanto falar com Edivaldo. Laurinda fala que já que ela vai se apresentar amanhã na estudantina, não custa nada ele ficar sabendo, né? Na outra cena, a tal carta chega a Nazira, que fica toda feliz, falando que o Edivaldo é doido por ela. A cena vai para Edivaldo jogando sinuca e falando que não se prende a mulher nenhuma. Laurinda chega e fala que Deusa vai dançar na estudantina pela última vez,
que ela está indo morar no Pará. A cena volta para Nazira falando para Zoraide que a sorte dela foi igualzinha da Borra e que o Edivaldo a ama e fala que vai voltar para o Brasil e que vai com Latifa e Mohamed. Latifa se assusta e pergunta: com a gente? E Nazira confirma que vai morar com eles até ela se casar. Na cena seguinte, Edivaldo chega na estudantina e fala para Deusa que soube que ela foi ali para se despedir. Então ele foi se despedir dela. Eles começam a dançar e Edivaldo começa a elogiar Deusa. E Deusa começa a chorar. Na outra cena, Ivete fala que a loja está sem movimento e que vai armar um show para aquela loja ficar cheia de novo. Na cena seguinte, Deusa leva o Léo para se despedir de Albieri e mente falando que o Léo vai ficar somente uma semana no norte. Albieri se despede e pede o endereço de onde ela vai ficar, mas Deusa enrola e fala que vai deixar com a Ivete. Quando eles saem, Albieri fala que teve um mau pressentimento disso tudo. Depois, Laurinda chega e se despede de Dona Mocinha e Léo. Eles partem e Ivete fala para Laurinda que descolou um show e um cantor famoso e fala que vai pedir o Leãozinho para espalhar vários cartazes para ela. A cena vai para Leônidas mandando a secretária fazer o que a Ivete quer, mas não é para ela passar a ligação para ele. Na outra cena, Latifa, Mohamed e Nazira se despedem de todos com uma festa na casa do tio Ali. Na outra cena, o carro de Maísa para ao lado do táxi que o Léo está. Léo e Mel se dão tchau, e quando Maísa arranca com o carro, Mel chama por Léo. Maísa fala que isso não acaba nunca. No táxi, Léo pergunta a Deusa por que ela está chorando. Depois, Ivete prepara tudo para o show com Laurinda. A cena vai para Deusa falando para a mãe que logo ela vai ficar com eles. Depois, Albieri chega à casa da Ivete, que diz que eles já foram. Albieri fica triste e Ivete pergunta se ele não acha o Léo parecido com o Diogo. E também fala que o Léo foi de vez para o norte. Albieri fica sem palavras. Na outra cena, Ivete recebe o cantor que vai fazer o show para a loja dela e fica encantada ao saber que ele é jovem. Na outra cena, Léo entra no ônibus com Dona Mocinha e fica chamando por Deusa. Deusa, chorando, fala que no fim de semana ela vai e o ônibus parte. Deusa volta chorando e a cena vai para Ivete elogiando Alessandro. O produtor fala que ele vai dar uma força para a loja dela e Ivete fala que está muito happy. A cena volta para Deusa no ônibus lembrando do Léo. Na outra cena, Maísa chega com Mel. Ela deixa a filha com Dalva e sobe. Dalva pergunta a Mel como é na outra casa e Mel fala que viu o Léo no carro do lado dela. Dalva pergunta se ele estava triste e Mel fala que não. Lá em cima, Maísa fala com o Lucas que não sabe mais o que fazer, que a Mel viu o tal Léo de novo. Lucas acha estranho o fato dela sempre ver o tal do Léo fora dali, nunca dentro de casa. Maísa fala que isso tudo está assustando ela e pede ajuda a Lucas. Na outra cena, Albieri conta para Edna que a deusa levou o Léo embora de vez. Edna não acredita e Albieri se pergunta onde ele errou, já que ele tratou o menino como se fosse filho dele. Edna fala que o problema foi esse. Depois, Ivete e Laurinda estão conversando e Deusa chega no momento em que o telefone toca. É Edna perguntando por Deusa. Deusa faz sinal de que não quer falar com ninguém, que eles não vão deixar ela em paz. Ivete então fala que a Deusa foi junto com Léo e a Dona Mocinha e que não deixou nem endereço nem telefone. A cena volta para Albieri falando que precisa ficar sozinho. Ele vai para a praia e pensa que o Léo era a sensação dele, Albieri, de ter vencido a morte. A cena vai para Dona Mocinha falando que para o lugar que eles vão tem árvores, animais, mas Léo fala que não quer nada disso. Ele quer o pai dele. Na cena seguinte, Nazira, Mohamed, Latifa e Samira chegam ao Brasil. Mohamed fala que em 2 meses a reforma da loja está pronta. Nazira chega falando com toda a vizinhança. E Latifa fala com Samira que antes Nazira não falava com ninguém.
Eles entram e Nazira lembra que Edivaldo fica na gafieira. E no quarto, Latifa fala que a Samira é só a primeira e que vai encher aquela casa de filhos. E fala também que ele ainda não escreveu para ela que nunca mais vai ter outra esposa. Mas Mohamed fala que não precisa escrever, já que ele tem a ela. Na outra cena, Said fala para Sidi Ali que ele recebeu uma oferta boa para mudar o ramo de trabalho, mas ele está com medo. Jade chega e Zoraide a chama para a cozinha. Na cozinha, Jade fala que o ambiente está tão leve sem Nazira e Zoraide fala que está mesmo. E as duas começam a dançar comemorando. Logo depois, Sidi Ali chega e dança também. Na outra cena, Nazira praticamente obriga Mohamed e Latifa a irem dormir cedo, falando que se Latifa se cansar muito, ela fica sem leite no peito. Eles vão e Nazira pega o jornal e anota o endereço da estudantina. Depois ela foge pela janela. Ela pega um táxi e vai direto para a estudantina. Lá, o amigo do Edivaldo fala que ela não pode entrar com lenço na cabeça. Nazira faz um escândalo perguntando quem ele é para mandar ela se despir assim. O cara fala que não tá mandando ela se despedir, só não pode entrar nada cobrindo a cabeça. Edivaldo chega e não acredita que é Nazira, e ele convence o amigo e os dois entram. Lá dentro, Edivaldo tenta pegar na mão de Nazira para eles dançarem, mas ela não deixa e fala que isso é um haram, que é só depois do casamento. Então ele pergunta como eles vão dançar, e Nazira mostra e começa a dançar como árabe, e chama a atenção da estudantina inteira. Na outra cena, a deusa fala que está arrasada por mentir para o Léo, mas Ivete fala que ele vai entender, mesmo que isso leve um tempo. No Pará, Dona Mocinha tenta animar o Léo e mostra até um pintinho para o garoto, mas Léo fala que não quer e que quer o pai dele. Ele vira o rosto para não ver o pintinho, mas depois ele acaba olhando. A cena vai para a deusa dizendo que vai mandar os brinquedos para Léo, mas Laurinda diz que ele deve estar sentindo falta dos brinquedos da casa do Dr. Albieri. A cena vai para Albieri pensando que Deusa fez uma estupidez. E a cena volta para Dona Mocinha tentando dar comida a Léo, que se recusa a comer e diz que não gosta dela e nem da Deusa, que só quer o pai dele. Ela sai para estender roupa e Léo olha para a comida e come. Na cena seguinte, Leônidas, Maísa e Lucas falam sobre Mel e sobre o que a psicóloga disse. E Leônidas diz que eles escolheram a pior hora para se separarem. Lucas e Maísa começam a discutir e Leônidas diz que eles não são crianças e manda eles decidirem e comunicarem a ele o que vai ser feito. E entra. Dalva entra no escritório e diz que eles continuam discutindo. Nesse momento, Lucas e Maísa entram e Lucas fala que eles resolveram tentar mais uma vez pela Mel. Na outra cena, Laurinda fala que vai falar com Alessandro, mas Norma está em cima dele. Ivete chama ela e depois ela mesma, Ivete, vai falar com Alessandro e mostra o palco para ele. Mas ele pergunta, tudo bem, o palco está aqui, mas cadê a plateia? Ivete fica sem graça e começa a enrolar. Na outra cena, Laurinda chega para chamar Deusa para ir pro show, mas Deusa fala que não aguenta mais ficar ali no Rio, que não tem nem mais sentido ela ficar ali e o filho dela no Pará. Ela começa a arrumar a mala dela e fala que vai voltar. Laurinda lamenta, mas fala que vai ser o melhor para a amiga. Depois ela volta pro show. Na outra cena, Alessandro canta. Ele chega perto de Ivete, que coloca um lenço no bolso dele. Depois ela fala para Laurinda que vai ler lá tudo que o cantor tocou. Leônidas chega e começa a dançar com Ivete. Ivete pergunta se ele lembra daquela música. E ele fala que sim, do Marrocos. E Ivete fala que eles eram tão felizes. No dia seguinte, Deusa se despede de Laurinda e Ivete. A cena vai para Albieri não querendo comer. Depois mostra Léo no Pará também falando que não quer comer. À noite, Dona Mocinha nota que o garoto não dormiu e Léo fala que não está com sono. Depois mostra Albieri angustiado pensando em Léo. Na cena seguinte, Deusa chega na casa da mãe.
Léo chega perto dela e pergunta pelo pai dele. Deusa fala que é ela, a mãe dele, e pede um abraço ao filho. Mas Léo fala que ele não quer ela, ele quer o pai dele. E Deusa começa a chorar. Deusa entra e pergunta à mãe como ela deixou as coisas ficarem assim. Dona Mocinha fala que avisou, que ela não poderia criar o filho numa condição que ela não tinha. E fala que isso vai passar, que nesse momento ele pensa que ela, Deusa, tirou ele da vida boa de propósito. Deusa vai lá fora e fala que trouxe os brinquedos dele e comprou até um novo, mas Léo sai correndo falando que quer o pai dele. Deusa tenta correr atrás, mas Dona Mocinha grita para ela deixar, que depois ele volta. Deusa volta e Dona Mocinha pede para ela ficar umas semanas, mas Deusa fala que voltou para ficar de vez, que no Rio ela não estava conseguindo ser a mãe do Léo como ela queria. Depois, num compilado de cenas, o tempo passa. Mel cresce e Samira também cresce e mostra Latifa grávida novamente. A cena vai para Albieri falando que o Léo nunca mais voltou para o Rio. Sidi Ali fala que se aconteceu assim é porque estava escrito, Maktub. Eles vão para a casa de Sidi Ali e Jade avista Albieri e fala que ele é o padrinho do Lucas. Na sala, Sidi Ali vê Jade e pergunta a Albieri por Lucas. Albieri fala que ele agora tem uma filhinha já grande, está casado e é o braço direito do pai na empresa. Jade ouve e vai para a cozinha. Lá, Zoraide mostra as fotos de Samira para ela. Jade fala que todo mundo é feliz, menos ela, mas Zoraide fala que ela sempre joga a sorte dela ao vento. Na outra cena, Latifa mostra para Mohamed que aprendeu a fazer carneiro. Mohamed prova e Latifa pergunta por Nazira. A cena vai para ela, Nazira, pensando que um dia ele e Edivaldo voltam. Na outra cena, Jade chega em casa e fala que foi na faculdade. Said pergunta se ela ainda não esqueceu essa história de faculdade. E Jade fala que não. O tio Abdul manda ela se concentrar em dar um filho para Said, não ficar nesses lugares onde todo mundo fica misturado. Jade fica revoltada e pergunta a Said se ele é mesmo contra a mulher ser, por exemplo, uma médica. Said fala que desde que ela atenda só mulheres e crianças, Jade então fala que vai atender só mulheres e crianças. Said fala que depois eles conversam sobre isso. Jade sai e Abdul manda Said fazer tudo que a mulher dele manda, só que ao contrário. Jade no quarto se revolta e começa a distribuir as roupas de Said pela janela. Abdul vê e vai correndo chamar Said. Said chega em casa e fala que vai matá-la. Jade corre pelas ruas e Said vai atrás dela. Jade chega na casa de seu tio e se esconde atrás de Zoraide. Said chega e fala que quer ela. Karima corre para chamar Sidi Ali. Sidi Ali chega e Said fala que Jade jogou todo o ouro dele ao vento. Nesse momento, ele repudia Jade 3 vezes. Sidi Ali não acredita. Jade esconde o rosto e sorri. E assim termina o capítulo 42 de O Clone. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aí o que vocês estão achando dessa novela, O Clone, o que vocês estão achando da decisão da Globo de colocar mais uma novela, que vai ser O Cravo e a Rosa. E comenta aí de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.